Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podbi. Sou DJ Dani Brandão e hoje nós vamos mergulhar na história dela. Uma potência criativa que já colocou produções brasileiras no topo do Emmy Internacional e no Oscar. Capixaba, CEO das mais importantes produtoras independentes das Américas, a Conspiração Filmes é líder de indicação ao Emmy Internacional na América Latina. Participou dos mais importantes festivais internacionais de cinema, como Cannes e Veneza. Foi responsável por sucessos de bilheteria como O Alto da Compadecida 2 e Vitória. Além de coprodutora do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Atriz e vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2025. Foi nomeada como uma das executivas mais importantes da televisão global. Com ela, a Conspiração produziu séries premiadíssimas e de sucesso de audiência, como Dom, Sob Pressão, Detetives do Prédio Azul, documentário Refavela 40, Anitta Medem Honório e 4 vezes indicada ao Emmy Internacional Um Contra Todos. A elogiada minissérie Fim não ficou de fora. Liderou a criação do primeiro selo focado em narrativas que tenham as mulheres no centro das histórias em uma produtora audiovisual brasileira. E hoje a entrevista vai ser um pouco diferente. Vou entrevistar minha irmã, minha mana, que me enche de orgulho e admiração. Seja bem-vinda, Renata Brandão. Obrigada, É uma honra Dani B. nossa estar com você aqui nessa primeira temporada do podcast, que é um orgulho para a gente ter mulheres como você, mulheres com uma história incrível, que levando os nome dos capixabas para o mundo. O orgulho é todo meu. Você sabe como eu sou do behind the scenes, atrás das câmeras, mas recebi seu convite com muito amor e muito entusiasta desse projeto, e dar a voz para as mulheres é sempre tão bom, né? E estar aqui com você, minha irmã, ainda mais especial. Com certeza. A gente estava numa expectativa enorme para esse dia chegar e muita gente interessada na sua história e a história do audiovisual, principalmente aqui, né, no Espírito Santo, aqui em Vitória, que é um mercado que muito cresce, que faz diferença hoje em dia para a cultura e para a arte do Espírito Santo. Então, acho que vai ser muito bom esse bate-papo. Então, conta para gente, para começar aí, como você começou no audiovisual? Foi uma coisa que aconteceu planejada ou não? Foi naturalmente você, quando você se viu, você estava lá atrás das câmeras, fazendo... Foi um pouco por acidente, assim. na verdade, bastante acidente, né? Eu, quando pequena, estudei em Vitória, cresci aqui, você sabe, né? E sempre falei, o mais próximo que eu estava desse sonho é que eu queria ser jornalista, desde muito pequena. E a minha maior conexão com a televisão, à época, sempre fui uma criança de brincar na rua, era com o Jornal Nacional. E via no Jornal Nacional um lugar de inspiração, assim. Planejei para mim, ainda muito menina, que eu queria ser jornalista. Muito novinha, eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio e pela primeira vez viajei para fora do Brasil, fui fazer o intercâmbio na Alemanha e pude entender o mundo, assim, né, com aquela ótica de uma menina de 16 anos, e voltei replanejando minha rota de universidade e fui estudar relações internacionais, ali entendendo que eu poderia contribuir com uma conversa e com uma comunicação um pouco mais internacional. Realmente fiquei muito fascinada com as coisas do mundo e foi o que eu estudei como minha primeira faculdade, e logo ali fui trabalhar no Rio, né? Até com uma forma que você iria se comunicar com o mundo, que você Me ficou apaixonei encantada. por essa coisa das línguas, né? E das possibilidades de falar com o mundo. E entrei no meu primeiro estágio, que foi numa área internacional, de cooperação internacional entre o Brasil e a Europa. Era um projeto da Comissão Europeia. E neste trabalho eu fiquei não só como estagiária, depois acabei contratada e fiquei nessa área internacional. Quando, numa das minhas viagens de férias, eu fui para Nova Zelândia fazer uma viagem mochileira, sozinha. Aí eu estava com os meus 23 anos, próxima de me formar.
eu saí nessa viagem internacional, eu conheci uma série de europeus, principalmente israelenses, que estavam tirando um ano sabático e viajando o mundo de mochila. E eu falei, o que que é um ano sabático? As pessoas falaram, não, a gente parou nosso estudo, no caso de Israel, era depois de 2 anos de serviço militar, e a gente dá a volta ao mundo de mochila. Mas eu falei, com que dinheiro que jovem faz isso? "Ah, é muito pouco dinheiro, a gente juntou um dinheiro, a gente dorme nos albergues, a gente come nas coisas populares. E eu falei, isso é possível de fazer? E aquilo ficou para mim na minha cabeça, eu voltei, eu estava me formando e eu pedi demissão do meu trabalho. Me lembro que eu conversei com meu pai, eu falei, pai, eu quero tirar um ano sabático. Meu pai, um ano o quê? Um ano sabático, com 23 anos. Eu falei, eu tenho meu dinheiro, lá do trabalho onde eu estou, quando eu sair de lá, eu vou conseguir pegar essas minhas economias e viajar o mundo. Dessa viagem, não virou uma viagem mochileira, como os meus amigos que eu conheci na Nova Zelândia, que vagavam livremente pelo mundo de uma maneira muito encantadora. Eu resolvi transformar essa viagem num projeto que virou o Projeto Realice, que foi um projeto social, em que, ao invés de só viajar para passear, eu me juntei a uma amiga, Alice, para criar um projeto que, na época, era uma plataforma digital, era um portal naquela época, né, para buscar iniciativas sociais que dessem certo em outros países para trazer para o Brasil. A Alice também, minha amiga, do mesmo intercâmbio que eu, a Alice, à época, tinha morado na Tailândia, e assim fomos para a primeira expedição na Ásia, fui morar na Índia, Bangladesh, Tailândia e Vietnã. A ideia do projeto era que acontecesse em blocos, depois dali a gente iria para outro continente, e assim sucessivamente. Lembrando que, à época, a gente fez um projeto, a gente foi buscar patrocinadores, conseguimos patrocinadores e virou um blog, para não dizer que de sabático eu não tive nada, nunca trabalhei tanto. Você imagina, eu me comprometi com uma série de patrocinadores e uma série, né? E a gente se comprometeu com a Unesco, né, de trazer as informações para a Unesco. Então, a gente trabalhava à beça, numa época, isso em 2003, uma época que a gente precisava estar plugada na internet o tempo inteiro, né? Não era live, não existia mídia social ainda, nem Orkut à época. Então, um compromisso digital muito pesado para uma estrutura de viagem muito simples. A gente só ficava hospedado em casa de família e nos projetos sociais que nos recebiam. Mesmo a gente, com patrocínio, fez isso com muito pouco dinheiro. Pois bem, quando eu voltei, dali eu migrei a área internacional para a área social, que tinha um intercâmbio ali, e a ideia era planejar a segunda etapa da viagem. A segunda etapa da viagem foi se adiando em função da implementação dos projetos sociais no Brasil, a Alice muito envolvida, inclusive a Alice hoje é uma referência em projetos sociais no Brasil, ela está à frente da Rede Asta, que é uma rede super reconhecida de fomento e de economia de mulheres, assim, fez uma carreira até hoje. super bonita a partir disso. E eu, nessa época, durante a implementação dos projetos sociais, recebo uma ligação do meu ex-chefe da área internacional, dizendo, o meu irmão quer muito te conhecer, quer falar com você. Eu me lembro que, à época, Cesário, querido, ele tinha uma cerveja que ele exportava cervejas. Eu falei, lá vou eu conversar sobre negócios internacionais, importação, exportação, e fui almoçar com ele. Quando ele, na mesa do almoço, falei, então, eu escrevi um livro e eu quero fazer um filme. E eu queria a sua ajuda. Eu olhei para ele e falei, mas como eu posso te ajudar exatamente? Ele falou, não, é igual o seu projeto social. A gente tem que captar recursos, a gente tem que gerir o dinheiro. E eu falei, mas eu não posso, eu estou comprometida com a Alice, na época, o projeto que era Realice virou uma associação sem fins lucrativos, chamada Associação Realice. Eu falei, mas eu estou comprometida. Ele falou, não, faz meio período. E eu achei aquilo um sonho, porque eu poderia, de fato, me comprometer continuar o meu comprometimento e ajudar e entrar nesse projeto. E eu me lembro a primeira vez que eu cheguei no set de filmagem. Eu me lembro. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aquela quantidade de equipe, aquelas pessoas todas no set. E eu estava muito no escritório, né, na parte de negócios. Então, né, o que um produtor faz, né, gestão do dinheiro, gestão dos contratos e tal. E
E a partir dali eu fiz esse filme, foi O Passageiro, do Flávio Tambellini, o segundo filme do Flávio. Quando eu saí dali, na teoria, era o meu, né? Então, a minha participação já tinha se concluído, eu voltaria para o meu projeto social. Quando o produtor, o line producer, assim, da produção física, me perguntou, Renata, o que você faz? Eu falei, não, eu só vim aqui ajudar o Cesário, já estou de saída. Ele falou, não, é porque eu vou receber uns gringos para uma publicidade, você não quer me ajudar? Aí eu falei, tá bom, vou te ajudar. São 2 semanas, uma publicidade dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, bastante, à época, muito violenta, ainda sem controle, que era a Cidade Alta. Pois bem, eu conheci ali um diretor Benny Boom americano e a Anke Thoman, uma produtora alemã que morava em Los Angeles. Ajudei nessa publicidade. Quando essas pessoas foram embora, eles falaram, você não quer vir para Los Angeles para trabalhar com a gente? E assim eu fui parar em Los Angeles. Fui trabalhar com eles, resolvi estudar, fui fazer uma especialização. Foi seu primeiro contato estudando produção? Fui trabalhar. Já foi trabalhar e estudar. Porque ali, depois de 3 meses que eu estava nos Estados Unidos, eu fui a trabalho, né, com um visto muito específico, né, nesse deal com a Anke. Eu trabalhava com ela na FM Rocks, que era uma produtora ali em Venice. Eles só faziam videoclipe na época. Então, era 50 Cent, B5, Lindsay Lohan. Era uma galera gringa. E a produção de clipe era muito rápida, né? Ela tem que nem a publicidade. Você filma em 3 dias, 4 dias, vai. Então, a gente trabalhava muito. E eu era PA, a Production Assistant na época, que era basicamente motorista. Então, eu lavava as coisas daqui para lá, eu comprava cafés. E eu me lembro que eu não tinha ido aos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, porque no meu trabalho anterior eu trabalhava com a Europa. E eu me lembro que um dos meus trabalhos era pegar a lista de café das pessoas, que eram os clientes, os atendimentos. E os cafés nos Estados Unidos, ninguém pede um café. A pessoa pede um tratado. Né? Ela pede um café, latte, vanilla, shot, 2 double espresso. Ela passa meia hora te descrevendo um café. E vocês imaginam o pânico. Enfim, foi a minha experiência e eu fui, depois de 3 meses, entrei na UCLA, fiz essa pós-graduação de 6 meses. E quando voltei, coincidentemente, uma amiga que conhecia um amigo no Rio de Janeiro me apresentou a Conspiração, onde eu estou há 20 anos. Então, um atropelo. E chegou na Conspiração como? Assistente de produção. E lá se passaram 20 anos, né? Porque eu voltei, meu caminho foi, assim, torto, né, nesse sentido, porque depois de 1 ano de experiência nos Estados Unidos, onde eu realmente eu fiz muita coisa grande, muita coisa legal lá fora, eu cheguei com uma experiência de gestão de produção muito boa, mas eu cheguei sem agenda. Um produtor sem agenda não é nada, porque o que o produtor faz? Ele linka as pontas, ele conhece as pessoas, né, ele articula, então... eu não tinha agenda. Então, eu sabia como fazer, mas eu não tinha para quem ligar. Então, quem eram os maquinistas, quem eram os eletricistas, quem eram os diretores de arte, os fotógrafos? Então, eu precisava formar a agenda, conhecer a indústria no Rio de Janeiro. E como foi esse processo dentro da Conspiração Filmes? Como foi acontecendo os processos eu lá entrei dentro? como assistente de produção com um produtor que me ensinou bastante coisa, que é o Tim Maia. E eu entrei para fazer publicidade, então a publicidade também, assim como o videoclipe, é uma escola de produção muito forte, porque a publicidade também ela é muito contra o tempo, ela tem uma demanda de entrega muito gigantesca. Assim. Eu digo que o entretenimento, a publicidade e o music videos, os videoclipes, eles têm treinos diferentes. É como se você corresse curta distância, 100 metros raso, uma maratona. Então, são treinos diferentes. É sobre a mesma coisa, é sobre produção, mas são modelos diferentes. Então, a minha primeira escola de produção foi videoclipe e a minha segunda escola foi publicidade. E ali eu tive uma experiência absurda, assim, porque na época se filmava, né, a publicidade tinha uma... Eu conheci o Brasil inteiro filmando publicidade, assim, do Maranhão a Xingu, a abrir pista de pouso para Gisele Bündchen conseguir chegar numa
para uma filmagem dentro de uma aldeia. Obviamente a pista não foi dentro da aldeia, foi bem próximo para ela poder chegar. Todo tipo de aventura. Levei mais de 200 cavalos para cavalgarem nos Lençóis Maranhenses, porque a publicidade tem isso, assim, dessas complexidades. Então, e ali foi devagarzinho. Eu passei anos sendo assistente de produção, e aí depois aí eu já comecei a coordenar uns trabalhos mais específicos, que eu tinha mais capacidade. E ele tem 20 anos de história, né? Uma capixaba levando séries brasileiras importantes para o mundo todo. Como é lidar com o olhar internacional sobre essas produções brasileiras? Você se adapta à exigência internacional ou você faz questão de ter assinatura brasileira? Resiste à assinatura brasileira nas produções? Eu acho que é uma mistura, né? Dani, assim, de tudo, né? Para deixar um pouco compreensível, né? Como é que eu saí da publicidade e fui para o entretenimento, um pouco nessa lógica, né? Aí, com o tempo, eu fui andando até que eu fui fazer um primeiro filme do Breno Silveira. E aí teve um movimento da produtora que me convidou há 10 anos para ser a CEO. E ali tinha um desejo da produtora de fazer televisão. Lembrando que TV, durante muitos anos no Brasil, foi feita dentro dos estúdios das grandes Emissoras, das né? grandes emissoras, como a Globo, o SBT. As produtoras independentes só começaram a fazer televisão, tem, para eu acertar, uns 20 anos para cá, um pouquinho mais, quando os canais a cabo chegaram no Brasil. E aí houve uma demanda pela produção independente. Então, quando a HBO, a Discovery, os canais internacionais, e veio junto uma regulação que dizia que essas televisões, que esses canais deveriam consumir 3 horas de conteúdo brasileiro na sua grade. Isso muda tudo, porque o que eles faziam, eles pegavam conteúdo internacional em espanhol e exibiam na grade do Brasil em espanhol. Então, como se a gente falasse espanhol. Aí, não, peraí, você pode dublar e fazer legenda, mas você tem que conseguir produzir conteúdo brasileiro. Isso formou toda uma indústria, que até então é uma indústria muito formada no cinema, né? De anos. O Brasil tem essa... Mas a televisão não. Então, coloca os produtores dentro de uma nova ordem de produção, que é de fazer formatos, fazer reality, fazer documentários. Documentários também estava dentro do universo do cinema, mas programas de culinária, programas de toda a ordem. E com isso veio a ficção logo depois, a ficção seriada, porque uma coisa, a produção do filme também, que nem eu falei da publicidade, do entretenimento. Dentro do entretenimento, você fazer um reality show, você produzir um filme de 2 horas e produzir uma série de 10 episódios de 1 hora é uma outra coisa. Como produzir uma novela, que é a especialidade do Brasil, é uma outra raia de produção, né? Então, eu entrei nessa época, eu vi tudo isso acontecer. Eu vi quando as exigências dos programas de TV, eu consegui acompanhar a conspiração entrando nisso desde o começo. Eu não peguei a parte onde a conspiração foi a primeira produtora no Brasil a ser chamada pela HBO para fazer uma série. Chama Mandrake, uma série que... Até então não tinha produzido filme ainda. Série. Filme, sim, muitos filmes, não tinha produzido série. Então começou o videoclipe, não foi isso? Fala assim, cronológica, uma linha do tempo. Da Conspira ou a minha? Da Conspira. A Conspira também tem uma história muito parecida com a minha. A Conspira começou com 4 amigos que fundaram a produtora para fazer cinema. Eles tinham estudado fora e chegaram no Brasil para produzir cinema, compraram um equipamento, uma câmera, que na época era câmera de filme, né? 35 milímetros na época. E logo que eles chegaram no Brasil, abriram a produtora, deram o nome de Conspiração, e eles eram muito próximos do universo da música no Rio de Janeiro. Então, eles eram amigos de Marisa, dos Titãs, do próprio Gil. E quando eles começaram a tentar produzir cinema, aconteceu uma coisa muito parecida com o que aconteceu no Brasil recentemente, que a Embrafilmes foi fechada, que é o órgão que dava os incentivos fiscais para a realização de filmes. Então, eles se viram com uma câmera na mão e não podendo fazer filme. Vivemos isso recentemente. Parece uma história do passado, mas foi muito próxima a nós.
E aí eles começaram, nessa época, aí, exatamente na mesma época, a gente está falando de 35 anos atrás, eu acompanho a história da Conspira há 20, mas a Conspira existe há 35. Eles começaram a produzir videoclipes para a MTV, que a MTV na época estava nascendo. Então, dali eles migraram para clipes, fizeram vários clipes memoráveis do Brasil. E logo depois começaram a fazer publicidade também. Pegaram um carro, atravessaram, foram a São Paulo, bater na porta das agências para se oferecerem para dirigir publicidade. Aí foi quando a Conspiração teve um grande êxito, assim, porque ela nasceu muito disruptiva como produtora da sua fundação, assim, em função dos seus criadores, assim, e criadoras, né? Sempre teve uma audácia criativa muito grande. Então, quando entrei, eu já estava dentro desse lugar, assim, já estava ali. Então, eu aprendi muito com todos eles, né, e elas. E aí foi da publicidade, aí quando voltou a acontecer os filmes, dali veio. Aí vieram todos os grandes filmes da conspiração, né? O Eu, Tu, Eles, O Redentor, o Casa de Areia, né? Grandes sucessos, né? E logo na sequência, hoje são mais de 45 filmes produzidos em 35 anos, com esses altos e baixos, né? De uma produtora. De uma produtora, de qualquer empresa brasileira. Então respondendo a sua pergunta sobre séries brasileiras e tá aqui, então, para a gente chegar hoje, como a gente chegou, isso tem que explicar a chegada das TVs, dos canais a cabo, e logo depois os streamings, que chegaram Sim. todos. O primeiro, né? A Netflix, aí logo depois a Amazon, aí Globoplay, aí Disney, a Warner, todo mundo foi criando seus streams. Com isso, o mundo virou uma pangeia. Né? Juntou todo mundo. Então, o conteúdo virou... O que é um conteúdo brasileiro? Criado por brasileiros, mas visto no mundo, porque uma vez que está numa plataforma dessa, o conteúdo alcança o mundo. Nós tivemos acesso a conteúdos internacionais que, anteriormente, no modelo de negócio de filmes, você precisava de distribuição. Então, o filme saía lá, demorava toda uma cadeia de tempo para o filme chegar aqui no Brasil em algum momento, se algum distribuidor comprasse o filme para exibir nos cinemas, para exibir na televisão, ou vender o DVD. Então, tinha um outro modelo. Vocês também são distribuidora? Nós participamos do processo de distribuição dos nossos filmes, assim, ou criativamente, ou como investimento, mas nós não somos uma distribuidora, nós somos uma produtora. Nós fazemos parceria com as distribuidoras que fazem todo o negócio nos cinemas. Né? Com a música funciona também, mais ou menos assim, né? Exato. Acho que é muito parecido. E aí, quando veio os streams, vocês já estavam produzindo as minisséries, não é? Então, vocês já estavam com uma produção parecida? A gente, antes dos streams chegarem, a nossa experiência anterior na Conspira era Mandrake com a HBO. Logo depois de Mandrake, a gente emendou uma outra série chamada Magnífica 70, do Cláudio Torres, que teve 3 temporadas. A gente foi a primeira produtora a produzir para o canal Fox, quando chegou no Brasil, quando a gente criou a série Um Contra Todos, que foi 4 vezes indicada ao Emmy. E a gente criou Sob Pressão, em coprodução com a TV Globo, que foi aí a série que passou na TV aberta durante 5 anos. Então, quando o streaming chegou, a gente já tinha essas produções acontecendo, essa experiência acumulada, né? E essa experiência é uma experiência que, lembrando também, os Estados Unidos estavam muito pouquinho antes na nossa frente, porque tudo aconteceu meio junto no mundo todo. Obviamente que a HBO americana foi a primeira, né? Ali todo mundo vai lembrar de Sopranos, né? Das primeiras séries que foram criadas no mundo. Mas logo depois a gente estava replicando aqui no Brasil. Mas falar tudo isso é para dizer que tem pouco tempo que todo mundo faz séries, né? Desse formato. Obviamente, os sitcoms americanos, né, como a TV Globo também sempre programou todos os seus formatos a vida inteira. Mas neste formato independente, como aconteceu lá e aconteceu aqui, é muito recente. Então, foi mais ou menos junto também, né? Então, assim, ajudou vocês, no caso dessa adaptação, né, nas exigências internacionais. Vocês foram aprendendo junto? Sim. Foram conhecendo o processo
Que é E hoje, recente. sobre essa coisa Brasil e internacional, né? É uma pergunta bastante difícil de responder, assim, porque cada vez mais os conteúdos que Está realmente... parecido? Não, pelo contrário. Quanto mais original e quanto mais local for, quanto mais você está dentro de uma inspiração original, melhor. Entendeu? Ver, né, o próprio Adolescent, uma série que acabou de sair, como é uma série feita dentro de uma escola inglesa, né, mas feita com muita originalidade dentro daquele ecossistema, mas que teve uma universalidade no seu assunto. O tema família, esse tema, né, que envolve família, envolve bullying, envolve escola, envolve adolescente, é um tema universal. Funcionou no mundo inteiro. Por quê? Mas ele foi feito bem local, com a cultura de lá, né? E o modelo de produção muito outstanding, né? Com aqueles planos sequências por episódio, que é um negócio muito fora da curva. Mas é isso, você vê um próprio Sopranos, né? O Soprano é New Jersey, né? É uma coisa bem dentro de Nova York, mas é uma família que você se identifica com aquela família. Então, quanto mais local você atua e quanto mais esses problemas emocionalmente, porque, né, os seres humanos são, né, universalmente conectados, né, por as suas emoções. Então, se a gente consegue atingir isso, mas de uma maneira em que você está dando um ponto de vista muito original, muito brasileiro, a série, né, a própria O Dom, né, é uma série que fez um sucesso internacional muito grande. Foi a série na Amazon de língua não inglesa mais vista no mundo à época, né, que ela foi lançada. E por que eu acho que o Dom fez isso? O que você atribui o sucesso do Dom? Eu acho que ele tem uma coisa que é muito brasileira, que é, né, essa coisa da comunidade. Carioca, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, aquela cidade e tal. Mas ela tem uma coisa muito universal, que é a relação pai e filho. Né? Que é a relação de um jovem. e de vícios, e de tratamento, e de cuidado. Então, quando se equilibra essas duas coisas, você começa a achar essências muito que podem contribuir com o sucesso, né? Agora, o algoritmo é uma coisa muito impressionante, né? Assim, o boca a boca, né? Como você produz um conteúdo e ele se espalha, né? Como comunicar uma série, tantos conteúdos sendo criados, né? E precisam alcançar suas audiências. Você está de olho nesse algoritmo? Na hora que você está lendo o roteiro, você pensa também nisso? Ou você lê o roteiro de um filme ou de uma minissérie, de uma série, você linka sobre esses assuntos assim que atingem mais pessoas, que independente do material ser feito em qualquer lugar do Brasil, que aquilo chegue de uma forma mais profunda nas pessoas, né? Eu gosto de pensar mais assim, de ler e pensar essa história à luz da sua originalidade, né? Se aquilo que eu estou lendo me emociona, me toca, né? Está dizendo algo que a gente sabe que ainda não foi dito, ou está dizendo o que foi dito de uma maneira diferente, sobre um outro ponto de vista. Então, o meu algoritmo não é um algoritmo da tecnologia, né? Não é um algoritmo tech. Ele, obviamente, como produtora, eu preciso pensar em mercado, eu preciso pensar em como atrair investimento para aquela obra, né? Mas eu também não posso deixar de escutar, né, um autor, um diretor, né? Eu estou entre o artista e o mercado, né? Esse é o meu lugar de atuação. Então, eu preciso combinar esses dois mundos, né? Então, toda vez que a gente erra por um lado, muito para um lado, muito para o outro, a coisa pesa. Então, é claro que, né, o que eu mais quero ouvir é a voz de um autor original, de um diretor original, de uma criação original. Mas ela precisa de encontrar o seu investidor, o seu mercado de atuação, de exibição, né? Então, Você precisa convencer ali, né, para poder o filme acontecer e fazer a história. A gente fala que a gente vê filme, a gente assiste um filme e fica... Aquele filme que a gente fica uma semana, 2 semanas, um mês, a vida inteira pensando nele, é o filme que você fala, nossa, atingi, né? De que marcou e que faz uma história para a vida toda. Sim.
E conta pra gente a experiência do Oscar, do filme Ainda Estou Aqui, que foi indicado em 3 categorias e trouxe o Oscar para o Brasil. Foi um Uma processo muito emoção. especial, né? A Conspiração é coprodutora desse projeto, né? É uma produção da Videofilmes e da RT. Nós fomos o estúdio, né, que entrou para colaborar com a execução de produção. Agora, como todo projeto, e eu acho que esse especialmente, ele é muito transformador assim, para mim, na minha vida. Ele foi feito primeiramente baseado na história, assim, o desejo absoluto de dar à luz a história da Eunice, né, e a história deste Brasil na ditadura. Então, o filme não tinha nenhum outro objetivo a não ser contar a história dela. E contar bem, e contar com emoção. Então, eu acho que isso é tão primordial, sabe? Assim, qualquer projeto que começa querendo ganhar prêmio, ou ganhar reconhecimento, ou ganhar dinheiro, ou ganhar. Ele tem o seu desfoque, penso eu. Então, assim, o Ainda Estou Aqui, ele nasceu essencialmente para contar essa história. Então, tudo veio atraído por isso, né? Então, foi muito feliz na sua trajetória, muito honesto na sua trajetória, sabe? Então, tudo aconteceu de uma maneira muito. Eu acho que, obviamente, esse assunto ganhou boca a boca, acho que partiu também de um ponto de vista de uma mãe, né? Não há nada mais universal do que isso. Então, você chama a atenção do mundo para um momento histórico do Brasil, pela história de uma família. Então, De uma força feminina. de uma força de uma mulher. Então, né, muito, muito feliz nisso, né? E de uma história muito, muito triste, né? Uma tragédia histórica nossa. E que foi ganhou o Brasil, e aí, com isso, foi para os festivais, porque os filmes, né, é o que a gente quer, que os filmes. A primeira internacionalização, antes dos streams acontecerem, a primeira internacionalização dos projetos eram através dos festivais. Por isso que existiam os festivais, para que os filmes pudessem ser vistos, né? Então, os festivais franceses, para que os filmes do mundo passassem lá, mas também os filmes franceses passassem para as pessoas do mundo, e assim vai. Então, são plataformas de apresentação dos filmes para o mundo. E assim, começamos em Veneza, quando tivemos aquela exibição apoteótica, que foram 10 minutos de aplauso. Ali, todo mundo entendeu, falou, cara, tem alguma coisa. E aí é todo um trabalho. Aí entram os distribuidores, né? Quem compra os filmes para os territórios. Aí começa todo um movimento de mercado, já que o filme chamou a atenção artisticamente pelo que está contando, pelo que fez. A partir daí entra todo um sistema de trabalhar o filme. E como é trabalhar o filme? Para um filme chegar no Oscar, ele precisa ser visto pelo maior número de pessoas, os votantes. Então, você precisa ir, os votantes estão espalhados no mundo todo. Então, você precisa ir a vários pontos do mundo mostrar o filme no cinema. É só isso que você precisa fazer, mais nada. Todo o resto é consequência. O que o produtor precisa fazer é exibir o filme, convidar as pessoas a ir ao cinema assistir o filme e fazer com que as pessoas sentem na sala de cinema e se impactem pela história. E, a partir daí, é voto. A pessoa tem que fazer isso para o nosso filme, para o outro filme, e assim vai. E aí tem a sessão de votação. São 10 quem mil viu votantes. o glamour não viu o corre, né? Que está por trás para chegar ali. Tem toda uma energia enorme, um tempo gasto ali para poder esse filme chegar no maior número de pessoas, no maior número de votantes, né? E que valeu a pena. Cada trabalho, cada esforço, cada noite sem dormir. E toda etapa, de toda né? a equipe, porque, de todo... Né, cineastas que estão nos escutando, né? Para se fazer um filme é muito trabalhoso, envolve muita gente, são muitas etapas, né? Então, se tem uma etapa de preparação longuíssima. Depois você tem a etapa da filmagem, que é enorme. Fazer aquilo tudo dar certo. Tudo aquilo entrar em sintonia, em sincronia. Depois você tem a etapa de pós-produção, que você tem que botar tudo em sintonia também. Imagem, som, cor, efeitos.
depois você tem a etapa de lançamento, depois você tem a etapa dos festivais. Então, assim, é uma carreira muito larga. Você Né? conseguia dormir? Sim, tem que dormir. Tem que dormir, tem que fazer ginástica, tem que ficar em pé Para inteiro, ajudar, tem que né? fazer terapia. E agora, rola pressão de fazer outro hit, de fazer outro filme, outro Oscar e trazer novamente? Eu acho que assim, o Brasil está com uma. Eu acho que o Ainda Estou Aqui fez muito bem para o cinema brasileiro, porque nos resgatou a nossa autoestima. A gente estava muito machucado, né? De um tempo muito sombrio. Então, eu acho que há uma. E o Brasil sempre teve essa autoestima muito forte do seu próprio cinema. Assim, o cinema é uma. É um orgulho, né, da nossa expressão artística. E por um tempo ele foi muito maltratado. Então, de repente, ele ganha essa voz. Eu acho que todos nós produtores, todos nós cineastas e cineastas aqui entendam, todas as pessoas que trabalham na indústria, todas mesmo, de todas as etapas, todo mundo está estimulado a manter o Brasil, a chamar a atenção do mundo para o nosso cinema, né? E tanto que depois do Ainda Estou Aqui, veio o filme do Kleber, né? O Agente Secreto, que ganhou Cannes, o filme também do Gabriel, que ganhou Berlim. Então, tem uma sequência de filmes brasileiros vindo aí. Então, eu, pessoalmente, em nome da conspiração, não não quero ter uma pressão, porque eu acho que de novo, é isso, ninguém trabalha para ganhar o prêmio, ninguém trabalha para... A gente trabalha para fazer ótimas histórias. Eu acho que essa é a pressão que... E não acho que eu estou sozinha nisso. Acho que o Brasil todo, os cineastas todos estão para manter essa bola alta, manter a autoestima nesse lugar, que é um lugar que a gente se reconheceu, a gente se celebrou como... Né? É isso, a gente trabalha para isso, a gente tem criações deste nível, né? Então, e vai vir aí, eu acho que a gente pode ter umas boas surpresas de novo nos próximos festivais. Vamos aguardar. Em 2023, você foi nomeada uma das 35 executivas mais importantes da TV Global e também do cinema. Conta pra gente como foi essa indicação, essa nomeação. Irmã, foi uma surpresa, porque foi pela Hollywood Report, que é uma revista que, né, tem conexões com os produtores do mundo. Eu, no primeiro momento, me imaginei ali participando, talvez, de uma cota latina. E talvez seja, né, ali, porque do lado de tantas produtoras tão importantes, né, em eixos tão conhecidos como os Estados Unidos e indústrias tão renomadas como a Europa, sabe? Então, mas eu acho que também é um movimento da imprensa mundial também de parar de olhar míope, sabe? E tentar abrir os olhos para talvez novos profissionais e em novos territórios. E talvez eu tenha entrado nessa varredura, sabe? Assim, que é uma varredura muito improvável para essa revista e aonde essa revista atua. E só se você pensar em tudo que a Hollywood Report e a Variety, que são revistas muito reconhecidas da indústria do cinema, reportam o tempo inteiro, é tudo muito dentro de um hype major, assim, muito americano e muito canadense, muito europeu, assim. Então, eu acho que essa lista, e me incluo minhas amigas do Congo, incluo minhas amigas da Coreia, também uma nova indústria que está chamando a atenção do mundo. Então, eu acho que foi um movimento que abriu uma lente e falou, vamos olhar para o mundo, e ali acharam eu aqui no Brasil, entendeu? Eu acho que foi Nesse pensamento nesse aí. pensamento que eu apareci ali. Tirando os internacionais, né? Quais são as indicações, igual você falou, da Coreia? Quais são os novos olhares do cinema no mundo, assim? Quais são os países que está tendo um olhar diferente? Tem muitos, né? A Coreia, assim, é um ótimo exemplo para o Brasil e deveria ser exemplo para a política pública, sabe? Assim, a Coreia é o que ela é hoje, do K-pop a
a essa cinema, né, com Parasita, às séries internacionais, né, aos dramas, aos key dramas, né, é fruto de um investimento público assim consistente, grandioso, há muitos anos, há muitos anos. Então, desde formação, em universidade, investimento, treino. E é impressionante, né? O alcance que a Coreia está ganhando no mundo, né? Então, e aí a gente para pensar que não tem a ver com a língua, não tem a ver com uma cultura diferente, né? Porque está mais do que comprovado que o homem tem curiosidade no mundo. Está mais do que comprovado. Com boas histórias, inclusive você vê uma geração toda que agora assiste K-pop o tempo inteiro e não se importa que está ouvindo coreano, né? Porque a história interessa, que aquele gestual, aquela cultura, aquele modo de ser interessa. Então tem esse polo, existe o polo, um polo japonês também, que já sempre existiu ali, né? Tem um universo turco que funciona muito bem no Brasil, porque conversa com o universo latino dos melodramas, né? E tem uma viagem do melodrama turco também para a Europa, que também consome nossas novelas. Então, são nossos, não vou falar competidores, porque eu não gosto dessa palavra, mas são nossos, também estão ali, trabalhando nesse universo que o Brasil é muito identitário, né? Que são as novelas, assim, essas narrativas longas e melodramáticas. Mas então tem. Mas você acha também que, por ser países de primeiro mundo ou países subdesenvolvidos ou de condições menores, menos favoráveis, você não acha que também tem um comprometimento aí nas produções e que, às vezes, fazendo com pouco, conseguem chegar àquele lugar ali das grandes produções e chegar ao Oscar? Eu acho que tem um pouco disso, assim, lembrando que o filme que ganhou o Oscar esse ano, o melhor filme, é um filme independente, americano, então não é nem que ele é de uma major, ele está fora da lógica dos estúdios, né? Então você vê que é um esforço de uma equipe, de um funding que não tinham dinheiro de grandes majors e tal, que então tem esse movimento, assim. Mas, de novo, pela Pangeia, né, por essa coisa do streaming, dessa distribuição que eles chamam de over the top, né, uma coisa existe aqui no Brasil, mas existe no mundo inteiro ao mesmo tempo, né, nunca se consumiu tantos conteúdos suecos, noruegueses, né, histórias incríveis que o próprio Israel, que é um polo de produção de conteúdo assim, inacreditável, né, séries como Homeland, né, como o próprio Sessão de Terapia, enfim, listando 1000. Então, tem muitas opções de intercâmbio, porque o mundo está todo muito conectado, né? Então, eu gostaria de ver mais expressões africanas, por exemplo. A gente vê muito pouco, né? E é isso, eu acho que é falta do fomento, é falta de investimento, E eu acho que uma coisa que eu falo, assim, você vê, a minha referência quando eu era pequena para eu chegar nessa indústria era um jornalismo, né? Eu nunca imaginei, eu não sabia nem que era profissão ser produtora. Eu não sabia nem que cinema era uma coisa que podia se estudar. Isso eu estou falando de... eu falo, hoje em dia, todo mundo com uma câmera pode ser um cineasta. Super. Hoje em dia, né, com um celular, a pessoa está produzindo e está fazendo... Mas você dá exemplo, tem estímulos, né? Então, assim, como é que a gente faz para estimular, por exemplo, esse continente que... né, tem aí uma produção intelectual e cultural absoluta, que é a África, e que a gente vê pouco, né? Que a gente vê pouco. Vamos então, torcer para ver mais nos próximos anos. Em 2017, você lançou o selo Histeria, voltado para histórias femininas e um polo totalmente feito por mulheres. Que incrível! Lá em 2017, você já estava com esse olhar. Isso foi muito desdobrado ali ainda da minha... Ali na publicidade ainda, eu já estava me mexendo muito para a publicidade digital, né? Esse universo de social media que estava acontecendo. E era e ainda é, por mais movimentos que a gente esteja fazendo e melhorias acontecendo, estamos longe ainda de uma equidade perfeita, né?
Mas a publicidade à época era impressionante, assim, mulheres dirigiam beleza e todo o resto era de diretores homens. Então, como é que a gente dava mais vozes, né? E a gente vê lutas hoje muito legais, você vê, né, essa mudança acontecendo. Tem muita coisa para fazer ainda, né? Você assinou um compromisso com a ONU. Sim. Como foi esse compromisso? Estamos todos, são vários produtores do Brasil e produtoras que assinaram para que a gente, em 5 anos, a gente tenha ali uma série de métricas que a gente precisa atingir, né? Que é de equidade tanto nas nossas equipes internas como na formação das nossas equipes por projeto. E aí são índices dos mais diversos, todos buscando equidade, em todos os sentidos, sabe? Para a presença das mulheres no audiovisual. Né? Então, você vê o mapeamento que foi feito, as mulheres são muito mais produtoras que diretoras. Né? As mulheres são muito mais figurinistas que gaffers. Né? O próprio tem profissões que não tem nenhum nome não tem nenhum nome em feminino, assim, boom man, é o nome de um cargo. Boom woman, é o nome de um cargo, assim, você vê que a coisa é tão estruturada para aquilo. Então, é buscando isso, que a gente... E como é que você faz para trazer uma mulher para ser uma maquinista? Ela precisa ver ela precisa ver que ela pode ser uma maquinista. Você precisa dar exemplo, você dá oportunidade, né? Porque senão ela não, maquinista é para homem. O som é do homem, né? Hoje você vê que as mulheres estão ocupando esses lugares? Vejo que poderia estar melhor, ainda poderia estar melhor. Sabe, ainda temos nossas caixas, mas é uma luta, e é uma luta de oportunidade, de consciência, de os salários liderança. São os mesmos? Na ocupação nisso eu acho, nisso sim. Nestes quesitos, porque são né, coisas muito ligadas às equipes, né? Tem ali parâmetros de equipe. Isso sim. Tem algo aí novo que já tá para compartilhar com a gente? Consegue? A gente brinca, seguir remando, né? Seguir remando. Não, vem aí, a gente vai fazer o próximo filme da Fernanda Torres, né? Com direção do Andrucha, uma comédia. A gente está filmando agora, vocês devem ter visto uma nova série médica com Globoplay, que já vamos anunciar o nome, e se passa em ambulâncias. Então, é uma série que vai trazer muita ação para o universo médico. Os Corretores, né, que é essa comédia de Fernanda, de novo em parceria com o Andrucha. Com a Ari Fontoura? Não, esse é o próximo lançamento, que chama Velhos Bandidos, que é com a Fernanda Montenegro e o Ari Fontoura. Direção do Cláudio Torres, também com Vladimir Brito e a Bruna Marquezine. E é um filme sobre roubos de banco por 2 velhinhos. Assim, super... Vem aí essa comédia. Gente, isso é incrível. 2026. Vai ser já para esse ano? 2026. Vamos assistir. Vamos colocar música na nossa conversa? Gosta de música? Escuta música? Olha a história da música também na vida, né? Adoro. Para te falar a verdade, nos últimos tempos, assim, eu acho que essa coisa da correria da vida, né? Os áudios do WhatsApp ocuparam os espaços das músicas, né? Porque a gente tem que ouvir tanto áudio de tanta gente, que era o momento que a gente estaria no carro ouvindo música. A gente está ouvindo áudio, né? A gente tem um problema para resolver. Os próprios podcasts, né? Gente, também exato. Eu tenho escutado muito podcast, verdade, também, muito. Mas a música não pode deixar. Mas a música, exato, ela vem perdendo esses lugares, que eram esses espacinhos, assim, esses respiros. Qual está sendo sua música do momento? Eu estou ouvindo sucessivamente, obsessivamente, Preta Gil. E Gil, e Preta, e Gil de novo. Eu acho que tudo que ela gravou, aí as compositoras que ela escreveram para ela, e tô um pouco nesse looping, assim. Preta e Gil, Preta e Gal, Preta, sempre Preta, né? Preta. Exato, tô rodopiando esse lugar, assim, mas é óbvio, desse momento. Tô muito ligada à música brasileira, assim, ultimamente. Quer dizer, eu sempre fui, na verdade, assim.
acho que até a minha cultura de música internacional ela é bem baixa, por questão de gosto mesmo, assim, sempre... Suas influências musicais lá É, suas influências musicais lá na infância, desde a sempre foram adolescência. muito brasileiras, né? Muito samba, né? Muito até seresta do vovô, né? Bolero. Sempre foi muito brasileiro, assim. Acho que o primeiro contato internacional de música que eu tive, você também tivemos, foi com Bee Gees, né? Mas era isso, era muito pouco, né, o que a gente ouvia na infância, muito mais música brasileira, assim. E o que a Renata Brandão seria se não fosse produtora? Hoje, eu diria psicanalista. Mas lá atrás eu seria... na verdade, eu sou jornalista, né? Então, mas acho que hoje Quem sabe psicanalista. teremos uma Renata Brandão psicanalista. E me conta, o que a Rê faz quando está offline? O que eu faço quando eu estou offline? Fico escutando os áudios antigos, não. Quais são os seus prazeres? Tento ocupar com esporte. Faz muitas coisas. Faço muitas Faz coisas. muitas coisas. Gosto de nadar, gosto de pedalar, gosto de viajar, gosto de namorar, gosto de Estar com arrumar os amigos, casa. arrumar casa. Adoro arrumar casa. Faz muitas coisas Também offline. poderia ser arrumadeira de casa se eu não fosse produtora. Organize. Psicanalista, personal organizer também. Então vocês se resolvem, tá? Poderia. Resolve entre a psicanálise e a organize. Exato, Vamos... eu ainda vou saber o que eu posso fazer, mas eu poderia também organizar casas. Tá bom. Gosta de festa? O que não pode faltar na sua pista de dança? De música? O que não pode faltar na minha pista de dança de música? Não pode faltar amigos, né? Amigos de verdade, porque a música, sei lá, eu danço conforme a música. Mas acho que não pode faltar amigos. Não, mas a música é importante numa festa. Sim, então vamos à música. Não pode pular. Pode ser o artista ou pode ser uma música. Não pode faltar numa festa. Gil, né? Vou voltar nele de novo. Gil, Caetano, Gal, Bethânia, Tim Maia. Artistas brasileiros. Artistas brasileiros. E qual comida capixaba não pode faltar na sua festa? Torta capixaba. E já apresentou para os cariocas? Já, eles amam. Toda vez que eu venho, ficam pedindo. Eu tenho a coleção de todas as panelas de barro possíveis, de todos os tamanhos. Amam. Vamos fazer um B2B para a gente encerrar a nossa conversa, que foi incrível. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Não, prazer, acho que vai ser irmã. muito especial e vai ficar eternizado esse momento. E aí a gente vai ter sempre... Rebi com Dani B. Exatamente. Vamos lá para um bate-bola final. E aí eu vou fazer uma pergunta e você fala o que vier na sua mente. Uma série que você ama. A primeira série que eu fiz e que eu aprendi bastante com ela, Sob Pressão. Um filme que te transformou. Ainda estou aqui. Uma mulher que te inspira. Você. E um sonho ainda não realizado. Dar a volta ao mundo. Em breve. Aquele ano sabático, sabe? Que vai acontecer agora. Vai acontecer. Em algum momento da minha vida ele vai acontecer. Aquele sabático que eu não tirei lá, eu vou tirar ele ainda. Porque você queria tirar com 23 anos. Então vou dar a volta ao mundo de mochilão, dormindo por aí. Vai chegar em breve. Mais uma vez, muito obrigada. Foi lindo, tá? Gostou? Muito obrigada a todos que acompanharam esse episódio. Gostaria de agradecer a audiência de vocês e não se esqueçam de seguir o podcast, deixar um like e compartilhar com os amigos. O PodBee tem o apoio da PNAB, aprovado pela Cultura Digital e realização Funcultura, Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, no projeto Música Fora da Caixa. Forte abraço.